Maravilha. É bom o Lula voltar ao comando do Brasil? Quem é mais tóxico para o Brasil? Bolsonaro ou Lula? Os dois mandatos do presidente Lula foram muito bons para o Brasil. Hoje as pessoas reclamam, mas foi um período de prosperidade. Há muito roubo também, né, Alexandre? Se eu acho que é bom o Lula para o país nesse momento, eu tenho minhas dúvidas. O Lula não sai na rua, porra. Inclusive, o Décio, traz o Lula aqui que a gente combinou, né? Ele não sai na rua, ou ainda não está na hora. A avaliação da atual gestão do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro não briga com o PT, porque o PT está lá, agora o Lula saiu, o PT está fazendo a parte dele, que fazendo a campanha. A mídia brasileira, na tua concepção, ela puxa mais pro lado da esquerda, né? Pergunta se ele é de esquerda, de direita ou de centro. Trabalhei tudo, um pouco de tudo. Só que eu nunca gostei de notícia de polícia, eu pessoalmente. A regulamentação da imprensa, como o Lula já deu algumas declarações, o que tu acha a respeito? Eu precisaria fazer um esforço para ver se eu tenho algum inimigo. Primeiro, eu sou ruim, mas vim treinando. Hoje eu recebo aqui no estúdio Alexandre Gonçalves, jornalista do Informe Blumenau. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber no Valor Entrevista. Fala, Alan, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, fazer parte do teu seleto hall de entrevistados. Vai ser muito bom bater um papo contigo com a tua audiência. Legal, a gente conta histórias reais e inspiradoras e como todo mundo já conhece o nosso trabalho, nós não temos lado, não tem viés, é todo mundo que tem história para contar, faz parte aqui do trabalho que a gente faz no Valor Entrevista. Antes da gente começar, Alexandre, eu quero mandar um abraço para Apolo Presentes Personalizados, lá de Blumenau. Opa. Trabalha com canecas, aqui minha camisa nova. Então, para você que está precisando, está chegando o final do ano aí, entregar um presente personalizado, a pedida é Apolo Presentes Personalizados. Atende pelo telefone 99292-1610. Alexandre, mais uma vez eu te agradeço, é um prazer te receber, nós já tivemos juntos ano passado, em 2018, uma sabatina do Merizio, lá em Blumenau, né? Lá na Anvi, tivemos juntos por lá. Eu ouço falar muito bem de você, Informe Blumenau cresce a cada dia que passa, e hoje você está aí para a gente trocar uma ideia, e eu já vou te adiantar que a ideia vai ser pauleira. Tu disse que eu devo me preocupar? Porra, o pessoal levou a sério a brincadeira de mandar pergunta pro Alexandre. Coisa boa, fico feliz. Vamos nessa então para a gente contar a tua história aqui. Para começar, quem é o Alexandre Gonçalves? Pô, uma coisa que a gente tem essa visão de trabalhar em televisão, de ser um profissional de televisão, e aí se criam algumas imagens distorcidas. Eu sou uma pessoa que adoro estar em casa, adoro meus filhos, tenho 4 filhos, 2 grandes, 2 pequenos que moram comigo, o Dudu de 10, a Mica de 6, tem o Martin de 29 que mora em São Paulo, tem a Manuela de 27 que mora em Porto Alegre, adoro minha casa, adoro bicho, tenho 5 gatos, já tive 7, sou um cara bem da paz, bem da tranquilidade, e estou aqui na região desde 93, aqui em Blumenau. Você é de onde? Eu sou carioca, mas eu me criei em Porto Alegre, tenho uma relação muito afetiva com o Rio, né, onde passei minhas férias de inverno e verão até os 20 e poucos anos. Adoro aquela cidade, pena que é uma cidade onde a desigualdade brota tanto, grande lá, né? Uma divergência, né, uma disparidade muito grande entre ricos e pobres. Estou aqui, antes de vir para Blumenau, passei por Florianópolis, onde aí sim comecei a trabalhar efetivamente em redação na Rede OM, com o Joelson dos Santos, foi o primeiro emprego dele, com o Moacir Pereira, com Roberto Alves, então com muita gente aí que tem história na comunicação ali que eu comecei. Então eu sou um cara bem tranquilo, bem caseiro, gosto de estar com os amigos, gosto de estar com quem eu gosto. Professor também, né? Professor, eu dei aula durante 5 anos no curso de jornalismo aqui na Faculdade de Ibis. Tenho o orgulho de ter como aluno boa parte desse pessoal que está trabalhando aí, que está brilhando na comunicação aqui da região. E antes de ser professor aqui, eu fui professor na Federal de Porto Alegre durante 2 anos,
porque teve um episódio que eu já estava morando em Blumenau, mas eu voltei e fiquei 4 anos em Porto Alegre, aí por uma situação de doença do meu filho, eu achei que eu tinha que voltar, fiquei aquele período e retornei para Blumenau. De que período, em que período tu trabalhou ali na faculdade Ibis? No tu Ibis, recorda o nome do ano? Foi 2009 a 2013, foram 5 anos. 2013. 2009 e 2013. Legal, legal. Pessoal, vamos para as nossas perguntas dos internautas. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Tem família, alguma coisa que... Não, é isso. A gente tem uma trajetória aí grande pela RBS. Trabalhei durante 3 anos num outro modelo de RBS, tempo de cabelo preto, magrinho, áureos tempos, não tinha teleprompter. E aí depois a gente foi por outras passagens, TV Educativa, FURB TV, Prefeitura de Blumenau, Folha de Blumenau, própria Rádio Nereu, e aí teve a possibilidade de trabalhar na Rede SBT, num projeto muito bacana. A gente implantou uma televisão do zero. Legal. Eu tive a felicidade de ser o primeiro profissional da emissora do departamento de jornalismo, o segundo. A gente construiu uma equipe e eu sempre me orgulho de dizer que nós, com aquela equipe, mudamos a forma de se fazer televisão no Vale do Itajaí. Hoje a gente percebe a grande mudança que é a partir daquele trabalho que a gente começou em dezembro de 2004. No teu período de professor, hoje você tem alguns frutos aí, atuando como jornalista no Vale do Itajaí, né? Muita gente, muita gente que eu admiro, né? O Rodrigo Vieira foi meu orientador, eu fui orientador dele, o próprio Alexandre Pereira, muita gente passou por mim ali, pessoas que depois, de uma forma ou outra, a gente acabou se encontrando na profissão, então tenho muito orgulho desse período, foi um período muito bacana na minha vida. Desses 30 anos de profissão, o que mais te chama a atenção? O que mais te chamou a atenção? Um fato, uma informação que você deu, um furo jornalístico? Olha, teve muita coisa. O que eu sempre digo é que o grande barato da nossa profissão é a gente ter contato com uma gama inesgotável de informações, de vários segmentos. Então, você não faz parte disso, mas você acaba se transformando como parte desse processo à medida que você irradia e transforma eles. Então, esse eu acho que o grande barato da nossa profissão. Eu tenho 2 episódios que marcaram muito, que foi, obviamente, a tragédia de 2008, né, a RIC ficou fora do ar, a RIC foi alagada, foi a última imagem que a gente teve foi no domingo, o então governador Luiz Henrique da Silveira entrando com água pelo joelho na sede da emissora, quando a gente decidiu que a gente ia suspender a transmissão. Então foi um período muito difícil, mas também muito rico para nós enquanto emissora, enquanto grupo. E uma outra experiência maravilhosa foi no Rio Grande do Sul, na TV Educativa, onde durante 4 anos a gente fez um modelo de jornalismo também absolutamente diferente, um modelo mais focado para as classes sociais mais desprestigiadas no meios de comunicação tradicionais. Sim, tem muita diferença do jornalismo daqui para o jornalismo do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul? Hoje eu vejo que os veículos estão muito parecidos, são características parecidas, mas o jornalismo de Porto Alegre, não do Rio Grande do Sul, ele é muito forte, ele tem muito mais estrutura, porque a realidade é diferente. Porto Alegre é uma cidade polo que irradia para todo o estado, já é diferente de Santa Catarina, que todas as regiões têm cidades importantes. Aqui Blumenau é tão importante quanto Itajaí, quanto Criciúma, quanto Chapecó. Lá não, lá é Porto Alegre que irradia para os outros. Então essa é uma grande diferença no modelo de comunicação. E no Rio dá para fazer algum tipo de comparação? Não, eu até não acompanho o jornalismo do Rio, né, com devido afinco, assim, até porque eu estou bastante tempo ali, então a gente vê o nacional. Mas o Rio é o Rio, né? O Rio é o centro cultural da diversidade do mundo, então ele irradia bastante coisa positiva. Bacana. Pessoal, agora nós vamos para as perguntas dos internautas, porque quando eu anunciei que o Alexandre Gonçalves estaria aqui no estúdio, muitas pessoas entraram em contato pelo Instagram, onde eu fiz o anúncio, e mandaram as suas perguntas. Então a gente vai começar aqui com a pergunta do nosso internauta, que ele diz o seguinte, eu vou ler, como diz lá, elipsis, tripsis, esse português bem dizido. Ele diz o seguinte, e ele falou assim, ele ainda me desafiou, ele falou, quero ver se tu tem culhão para fazer essa pergunta para o Alexandre. Não é, por que não teria? Vamos nessa. Como ele vê a situação do alto consumo de drogas em nossa região, punindo apenas quem vende?
e quem usa, nada acontece, sendo que um existe por causa do outro. E os presídios lotados de jovens que entram nas drogas, gerando um alto custo para mantê-los e as famílias e vidas perdidas e destruídas. Deu para captar? Deu, tranquilo. Eu não sei qual é não tenho ideia, não tenho índice do nível do consumo de drogas na nossa região em comparação com o alto nível, não sei. Mas a gente sabe que a questão da droga está presente em toda a sociedade daqui e do mundo. O que eu entendo é que não pode você nivelar o traficante com o usuário de drogas, porque isso vale também para bebidas alcoólicas, para outros tipos de vício. Então a gente não pode nivelar. O que não dá é para a pessoa ser presa com 200 quilos de maconha, com um armamento, ter uma ficha extensa e sair do presídio. Então o que a gente percebe? Que o nosso sistema prisional, ele não adianta pegar um usuário e botar dentro da prisão, porque tu vai gerar mais um bandido na sociedade, mais um bandido para a sociedade, né? Então isso não é a solução, mas o que tinha que, de fato, é fazer uma punição mais clara para o grande vendedor. E lembrando que a gente também devia discutir outras questões, por exemplo, como o consumo do álcool. Exato. Isso é liberado, é socialmente justo, então isso que a gente devia ter um equilíbrio para fazer essa equação. E o álcool, ele mata tanto quanto as drogas, né? Dependendo da droga, mata muito mais. O cara que pega um carro aí, a gente tem vários exemplos no Vale do Itajaí sobre isso. Muito mais. Próxima pergunta é a seguinte: qual a maior dificuldade que a imprensa encontra hoje de informar a população? Durante muito tempo, eu sou um jornalista que eu sempre digo que eu vivi a transformação do analógico para o digital. Sim. Então, eu fui um cara que comecei a trabalhar com máquina de escrever. Né? Eu fui um cara que tinha que esperar para revelar a fotografia para fazer, e hoje eu sou um cara imerso. Tempo bom, hein? Eu até acho que não era bom. Hoje nós temos muito mais possibilidade. Tudo na mão, né? Muito mais possibilidade e tal. Então, esses dias até vi uma propaganda, a gente fica esperando, daí não podia pegar no negativo, aí aquela foto tão esperada não saiu como tu queria. Então, hoje é muito mais fácil. A gente não pode lutar contra. Mas esse modelo de comunicação, durante boa parte, durante quase até 2010, era um modelo assim: a gente falava, as pessoas ouviam. Sempre foi assim: receptor, emissor, emissor, receptor. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente fala, mas também ouve bastante. Então a grande dificuldade que a gente tem hoje é que é um pouco da insanidade das redes sociais e da falta de atenção das pessoas, porque grande parte do que a gente escreve, Alan, as pessoas não leem, elas leem pela manchete, título, né? Pelo que o primeiro comentou, pelo que o segundo comentou. Então existe uma coisa muito sacana dos algoritmos. O efeito manada também. É isso aí. Dos algoritmos, tu traduziu para um linguajar mais certo, que é o efeito manada. Os algoritmos são isso. Então, se o João, Pedro escreveram alguma coisa em algum comentário, eles vão repercutir para as bolhas deles. Então, o que tu escreve, necessariamente, deixa de ser mais importante. E sim passa a ser esse fla-flu que virou as redes sociais. O teu jornalismo, ele é mais para o lado do esporte, mais de informação, mais de conteúdo? O que tu gosta? Qual é a tua linha de trabalho? Não. Eu vou falar uma frase que eu ouvi há muito tempo de um especialista em treinamento. Não, o que eu gosto mesmo é de poder estar na praia, me divertindo, curtindo. É isso que eu gosto, né? Agora, se tu perguntar o que é a família, então são essas coisas. A gente tenta trabalhar na coisa que te dá mais prazer. Sim. Tudo depende. Eu sempre fui um jornalista muito generalista pelos veículos que eu sempre tive. Sim. Trabalhei, sempre atuei. E eu sempre atuei na coordenação. E por uma circunstância, num determinar, logo alguém entendeu que eu podia aparecer na televisão, e eu sempre digo que eu nunca me achei um bom apresentador, nunca fui, não chego aos pés do Alexandre José, do Alexandre Pereira, do Emerson, do Rodrigo Vieira, não Mário Mota. Não chego nem aos pés desse cara. Né? Mas então eu sempre trabalhei um pouco de tudo. Só que eu nunca gostei de notícia de polícia, eu pessoalmente. Nunca gostei de notícia de trânsito. Eu não gosto de Mundo Cão. Eu não gosto de Mundo Cão. Mas
pô, com 30 anos de carreira, é óbvio que tu acabei trabalhando muito nisso, né? No processo na RIC, na RBS. As pessoas te procuram também, né, Alexandre, para te passar essa informação. É isso, mas hoje o meu... WhatsApp, né? É isso. Mas eu, por exemplo, hoje eu ignoro isso. Eu estou em todos os grupos de polícia, de trânsito, tal, porque eu preciso me manter informado. Sim. Mas eu, enquanto Informe Blumenau, por uma linha editorial e por uma questão prática, pragmática de trabalho, eu abstraio essas questões. E eu entendo que hoje o jornalismo é segmento. Você tem que mirar uma área e tentar se consolidar como o melhor nessa área, ou pelo menos um dos melhores. Sim. E o que acontece? Em 2015, quando eu fui demitido da RIC depois de 11 anos, eu tinha que fazer alguma coisa. E naquele momento eu percebi que havia um hiato, um vazio na área de comentarista e analista político em Blumenau, e resolvi que eu já fazia isso, resolvi me segmentar nessa área. Então, o jornalismo hoje do Informe Blumenau é um jornalismo político, de notícia, de informação e de opinião, muitas vezes, né? E aí eu trabalho outras questões, como sustentabilidade, como economia, como desenvolvimento, como turismo e bastante serviço. Bacana. Pessoal, tá gostando do nosso papo? Nós vamos para a segunda parte do nosso papo com Alexandre Gonçalves. Não saia daí, já voltamos. Hoje eu recebo o Alexandre Gonçalves aqui no estúdio do Valor Entrevista. Mais uma vez eu te agradeço. Nós temos mais perguntas aqui dos internautas. Alan, parabéns pelo programa, obrigado. Pergunta para ele, já que ele gosta de polêmica, ou se ele gosta de polêmica, caso sim, pergunta se ele é de esquerda, de direita ou de centro. Vamos lá. Não gosto de polêmica, não gosto de polêmica. Não, se tu me disser assim, eu prefiro tranquilidade, eu prefiro... Agora, eu acho que a gente não pode... Mas não dá pra fugir. Isso aí, que agora não dá pra se, né, ficar botando a cabecinha. Ano que vem que vai ter sangue. Ano que vem... Que é bom que a gente já vá se preparando. O profissional Alexandre, ele tenta ser mais equilibrado possível. Mais equilibrado possível. É isso que a gente tenta como profissional. Agora, o cara que diz, não, eu sou profissional, eu sou imparcial, não. A gente é o que a gente construiu na nossa vida, o que é as nossas referências e tal. Então, hoje eu acho muito estranha essa coisa de se é de direita, se é de centro, se é de esquerda. E tudo eu sempre digo, Alan, que depende do ponto de vista de quem está ouvindo e quem está entendendo. Sim. Porque eu comentei isso recentemente numa entrevista. Esses dias eu fui ver um amigo de infância que mora no Rio Grande do Sul, numa praia do Rio Grande do Sul. Meu grande amigo, fui ver, é um advogado, bem sucedido, tudo. Para ele, provavelmente, eu seja de centro. Porque ele é um cara bem de esquerda, aqueles atuantes e tal. E tivemos, inclusive, alguns embates lá nesse bate-papo, regado algumas cervejas. Isso é legal, né? Ponto. Agora, se tu vai falar hoje, para boa parte das pessoas, eu sou de esquerda. Sim. Né? Então, assim, o que eu sou? Eu defendo uma igualdade social, eu defendo inclusão, eu defendo pluralidade. E o grande barato do jornalismo, ao meu ver, é a gente buscar o maior número de olhares possíveis. Agora, tem certas coisas que não dá para fechar os olhos. Então, se tu vai me perguntar, num processo eleitoral, eu visto a bandeira de alguém desde que eu estou... Não visto. Agora, o meu papel é tentar dar maior visibilidade possível às questões positivas e às contradições que as pessoas que estão na política têm. A mídia brasileira, na tua concepção, ela puxa mais pro lado da esquerda, né? Tu enxerga esse universo assim? Também depende do ponto de vista. Quem foi decisivo para tirar o PT do poder? Foi a mídia. Teve um papel decisivo. Ela era esquerda ou era direita? Então, naquele momento, para todo mundo, a Globo estava irmandada com o PSDB, com os partidos, para tirar o PT. Bom, hoje todo mundo chama a esquerda de comunista. E lembrando que a Globo de comunista, a Globo bosta e tal. Lembrando que quem acompanhou o processo do golpe militar de 64
Lembra qual foi o papel da Rede Globo? A Rede Globo surgiu nesse processo e se estourou, cresceu junto com a ditadura militar, porque os dois tiveram um caminho muito parecidos. Foi graças ao governo militar que se instalaram a rede da Embratel, que se permitiu transmitir ao vivo pelas televisões, que se consolidou um regime que não tinha voto, não tinha apelo popular. Então, tudo depende do momento. E permaneceu por mais de 20 anos, né? Muito mais de 20 anos. Então, agora, tu vai me perguntar assim, se eu acho que a Globo exagera hoje nas pegadas, exagera. Se tu vai me perguntar se a Globo exagerava no processo de impeachment e tal, exagerava. Por outro lado, eu prefiro imprensa sim. Eu prefiro imprensa sim, porque se não fosse a imprensa, muitas dessas coisas estavam debaixo do pano. A gente não estava discutindo. Então, se passa em alguns pontos. Mas eu entendo ainda, pesando as coisas, tem mais coisa positiva que negativa. Bacana. E essa bipolaridade que hoje a gente vive, eu recebi um deputado estadual aqui no estúdio, que ele falou que essa bipolaridade é interessante, porque faz com que a população fale sobre a política. Como é que tu enxerga isso? Vamos lá. Bipolaridade sobre quem? Entre PT e Bolsonaro? Tu acredita nisso? Vamos lá, de novo. Na eleição do ano que vem, vai ter essa polaridade, vai ter essa polarização. Na eleição do ano que vem. Mas com quem é a briga do presidente Bolsonaro hoje? Alexandre de Moraes. Sim. Ué, mas ele não é PT? Ah, o Maia. Mas não é PT. O Bolsonaro não briga com o PT, porque o PT está lá, agora o Lula saiu, o PT está fazendo a parte dele, fazendo a campanha. Então, eu acho que é um erro dizer que há uma polarização, porque não há uma polarização. Boa parte das pessoas que o Bolsonaro briga hoje são pessoas que foram do seu governo, foram do Centrão, como o Bolsonaro foi durante 7 mandatos, 28 anos. Né? Então, é uma discussão que se fala, mas estamos polarizados. Não, a polarização não é com a esquerda. A polarização hoje é com os ex-parceiros, os parceiros de golpe, os parceiros de processo de afastamento e o parceiro que garantiu a eleição. É isso. Então, Moro, Mandetta, o Alexandre de Moraes, sim. Dória, todo mundo junto, Carlos Moisés. Então, não me venham que há uma polarização com o PT. Na eleição, infelizmente eu digo porque é ruim para o país, sim, vai ter essa polarização. Então, às vezes as pessoas dizem, mas é bom que se debate política. Não, mas tem que se debater política com consistência. Sim. Não em fla-flu. Política não é fla-flu. É isso. Bom, a gente vai agora para mais uma pergunta, e essa é de certeza polêmica. Porque nós vamos perguntar para o Alexandre a avaliação da atual gestão do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, como não é para ficar em cima do muro, eu acho a avaliação muito ruim, muito ruim. Eu preciso dizer que eu não esperava muita coisa diferente. Não, eu não esperava que fosse tão ruim, porque o presidente, assim, ele foi eleito democraticamente. Sim. Como a Dilma foi eleita democraticamente. Né? Então ele foi eleito porque não a maioria da população, a maioria dos eleitores naquela votação optou pelo presidente Bolsonaro. Sim. Democracia é isso, se Sim. respeita. Tu pode não gostar, tu pode torcer o nariz, mas se respeita. É isso que a gente tem que tocar. Mas a administração dele bateu muito a cabeça, não trouxe as reformas, com exceção da reforma da Previdência, que já estava bem encaminhada pelo governo Temer, as outras reformas que estavam bem encaminhadas naquele período que o Temer fez, mas ela se perdeu completamente no processo de gestão da pandemia. Sim. Então, de novo, eu falo muito isso. O presidente não concordar com o lockdown,
Tá certo, é uma discussão que tem que ser feita. Ponto. É isso. Agora, um presidente que não tem empatia, que tentou desqualificar uma pandemia mundial, não é uma coisa do Brasil, não é o Brasil que inventou essa pandemia. Tentou desqualificar a vacina, tentou desqualificar a máscara. É falta de empatia. É um saco usar máscara, é um saco. Eu tô com a minha máscara no bolso, é muito chato. Mas se durante muito tempo os especialistas disseram que tinha que usar, por que não usa? Sim. Se os especialistas, quem é especialista, não é médico obstetra, quem é especialista disse que o coquetel precoce, o tratamento precoce não serve, tu não pode falar, até o líder maior de uma nação. Então, ali ele se perdeu completamente. E se perde, né? E o que acontece? Eu vejo muito que há uma estratégia do presidente Bolsonaro e dos seus filhos, principalmente o filho mais novo, que cuida da comunicação, para jogar cortinas de fumaça sobre temas polêmicos. Então briga aqui, voto impresso. O Bolsonaro se elegeu toda a vida dele com voto impresso, com voto eletrônico. Como é que pode estar questionando? Então, é importante. Vamos discutir isso? Vamos discutir, mas não vamos fazer isso a importância de todas as coisas. Vamos discutir o armamento? Vamos discutir o armamento. Mas não dá para dizer que isso é o fim do mundo, porque se tu não combina com o que eu quero. Então, eu entendo que é um processo, um presidente fraco. Tem muita coisa a ser explicada. A estrutura da família dele, a história da família dele vem do estado mais corrupto do país, onde tem a política mais corrupta do país, que é o meu Rio de Janeiro, que é muito triste a gente falar isso. Então, ele não era o novo que as pessoas queriam, ele não era o liberal que muitos esperavam, ele foi eleito num processo que tinha, do outro lado, o PT desgastado, muito desgastado. Então eu entendo que muita gente acabou votando nele dentro desse contexto. Entendo que muita gente também já pensou que não se arrependeu do voto, porque o adversário era o PT, Sim. Não se arrependeu do voto, mas já entendeu que, poxa vida, que foi um voto ruim. Se no segundo turno o adversário for o PT, dá Bolsonaro novamente? Não acredito. Não acredito, porque o contexto tem dois contextos diferentes. Ponto. Bolsonaro já disse a que veio. Então as pessoas podem dizer assim, não, eu vou continuar com esse ou não. Antes ele era o novo, apesar de não ser novo, mas ele era o novo. E segundo, quem está do outro lado é o Lula, não é o Haddad. O Lula tem uma capacidade enorme de fazer postes se elegerem. Mas aí é que tá, eu vou te interromper. O Lula não sai na rua, porra. Inclusive, o Décio, traz o Lula aqui que a gente combinou, né? Ele não sai na rua, ou ainda não tá na hora. Como é que é essa tua visão? Bom, depende do que tu diz sair pra rua. Se quer fazer como o Bolsonaro faz, tudo certo. Quer fazer motociata, paga com dinheiro público, com cartão corporativo, tudo certo. Né? Agora, o Lula tem se movimentado em vários espaços. É estratégia. Né? É estratégia. Agora, ele tem um recall muito forte, porque se tu vai me perguntar, não sei se tu vai fazer essa pergunta, se eu acho que é bom o Lula para o país nesse momento, eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas, porque vai continuar mais 4 anos de polarização. Vamos pro corte no Instagram, agora eu vou fazer essa pergunta para o Alexandre. Maravilha. É bom o Lula voltar ao comando do Brasil? Respondo lá. Já posso responder? Taca-lhe o pau. Então vamos lá. Eu entendo que para esse momento, não, porque vai continuar mais 4 anos de polarização desse debate ensandecido. Que atrasa o Brasil. Por outro lado, quem é que nós vamos se constituir? Quem é que vai ter? Eu não vejo. Terceira via, não vejo. Porque não tem nome. Sim. Não tem nome. Todos os nomes que estão colocados, e aí não é entrar no mérito do cara ser bom ou ruim, né? Mas é que eu não vejo o nome, né? Por outro lado, Alan, não sei, cada um tem sua vida. Os 2 mandatos do presidente Lula foram muito bons para o Brasil. Hoje as pessoas reclamam, mas foi um período de prosperidade. Há muito roubo também, né, Alexandre? Ok, mas também tem muito roubo aqui. E lembrando que muito roubo, se tu fizer um desenho... O Brasil está sendo roubado há 521 anos. Mas Alan, vamos lá. Só que o Lula teve o azar de, em plena era da comunicação,
Mas todos os casos de corrupção. Eu não acho que seja azar. O que eu entendo que o Partido dos Trabalhadores instrumentalizou uma política que acontece há 500 anos. Sim. O Partido dos Trabalhadores dentro de um projeto de poder. Mas se tu for pegar, enquanto estava lá o Partido dos Trabalhadores, tem estudo que o PP, que era do presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro também vai voltar, seja um dos partidos que mais roubou. Não dá para botar PSDB, botar o fogo na mão com MDB. Então, se tu pegar grandes siglas, então, houve muito roubo? Não, houve muito roubo. E eu também entendo que muitas coisas estão acontecendo também nesse momento. Então, é lamentável, é isso. Mas eu acho que é importante a gente dizer, o governo do presidente Lula foi um governo muito bom, muito bom. Ele teve muitos avanços, muita inclusão, muita prosperidade, muito mais igualdade, muito mais acesso à universidade, a gente estava comentando. Teve muita coisa positiva, e teve muita coisa negativa também. Sim. Vamos para a terceira e última parte da nossa conversa com Alexandre Gonçalves. Não saia daí, já voltamos. Hoje no estúdio do Valor Entrevista, jornalista Alexandre Gonçalves, lá da cidade de Blumenau. Mandar um abraço lá para todos os nossos seguidores. Nós temos muitos seguidores na cidade de Blumenau, meus alunos, meus queridos alunos. Muito obrigado por seguir, por acompanhar o nosso trabalho. Alexandre, tá gostando? Só para dizer, a resenha dos bastidores, Peco, hein? Não dá para falar tudo. Mais de 1 hora aqui de papo. Meu Deus, demorou esse retorno. Alexandre, mais uma vez eu te agradeço. Vamos falar agora do estado de Santa Catarina e falar da política do estado. Qual a tua opinião aí a respeito de 2022? Qual é o cenário? Quem vem de cabeça? Quem vem, quem não vem? Se Moisés ganha, se Moisés não ganha? Cara, a política, o pessoal atribui isso ao Ulisses Guimarães, mas foi o Aureliano Pinto, acho, foi um mineiro que falou isso, sobre a questão das nuvens. Política, tu olha de um jeito, tu olhou 2 minutos depois para o céu de novo, as coisas são muito diferentes. Então o quadro ainda é muito incipiente. O governador Carlos Moisés era um ilustre desconhecido. Ele entrou numa onda que não vai se repetir. Eu entendo, por exemplo... Eu sei qual é a onda. 17. Bolsonarista. É isso. Não, eu entendo que, por exemplo, o presidente Bolsonaro hoje, ele vai ter uma eleição expressiva em Santa Catarina, não há dúvida. Mas aquele negócio de eleger desconhecidos como o governador Carlos Moisés, eu imagino até que você, no começo daquele ano de 2018, não conhecesse. Eu conheci o Moisés na virada para o segundo turno. É isso aí. A minha mulher na sala, Alexandre, desculpa te interromper, ela falou, o quê? Falei, é o cara que tirou os homens da jogada. E ele era, naquele momento, um despreparado para assumir Santa Catarina. E Blumenau, por exemplo, e aqui eu acho que vale também para Gaspar, para o Médio Vale, teve 3 prefeitos muito bem avaliados em chapas majoritárias. Mas Blumenau preferiu um governador desconhecido por causa da onda 17. Bom, o governador Moisés, naquele afã da nova política, de não conversar com a classe política, quase foi sepultado vivo. Quase pagou por isso. Primeiro tentando aumentar a ICMS sem discutir com a Assembleia Legislativa e com o mercado e com o setor produtivo. Na verdade não ouvia, né, os deputados? Não ouvia nada e tal. E aí o que aconteceu? Aí veio a pandemia também, aí tomou medidas drásticas, que também eu sempre digo, foi muito difícil ser gestor naquele momento, porque se tu faz o bicho pega, se não faz o bicho... Então era complicado, mas ele tomou medidas drásticas também sem conversar com a sociedade naquele momento e, para piorar, sofreu de forma inédita. Tem mais um ainda, mas esse não vai vingar. 2 processos de impeachment, tem mais um terceiro ali. Um absolutamente casuístico, que é o negócio do reajuste dos procuradores, que lembra muito as pedaladas da Dilma em 2015, também um crime que não existe na história do Brasil para tirar um governante eleito pelo povo. Naquele momento havia todo um projeto da Assembleia Legislativa para que o então presidente Júlio Garcia assumisse e a política seria diferente, ele ia voltar para os donos, o Júlio Garcia que é um dos caciques do PSD, e aí por conta do voto do Sargento Lima, que livrou a cara da então vice-governadora Daniela Rainer, mudou toda a concepção.
E a Assembleia Legislativa e o governador se deram conta que precisavam chegar a um acordo. Porque tudo que a classe política não queria e que o próprio governador não queria era que a Daniela Rainer, que é outra despreparada, e aí eu também sou despreparado para governar Santa Catarina, tá? Não é uma crítica, né? Imagina eu. Então, assim, então é só para deixar claro. Só que daí o governador Moisés começou a ter mais forças. Aí teve um processo muito lamentável, né, da investigação dos respiradores. Aí sim é um caso muito grave. 33 milhões que... Muito grave, né? Viraram poeira. 17 milhões já foram recuperados, 17, 18 milhões. Mas é isso, é muito grave, é muito, muito, muito grave. E esse processo ele também se safou. Então hoje tu percebe um governador Moisés robusto politicamente, com o apoio de algumas legendas importantes, como o MDB, o PP, né, o próprio PSDB na Assembleia Legislativa, e tu percebe um governador Carlos Moisés dando 5 mil para professores, que era uma questão histórica, né, de Santa Catarina, anunciando a descompactação da classe no magistério, dizendo que vai botar 300 milhões na BR-470, que o presidente Bolsonaro não botou nada, botou 50 milhões. Né? Então, assim, ó, é importante... Fazer o contrassenso aqui, importante a gente fazer também, que a Dilma prometeu dinheiro para 470 e não deu. Tá certo. Só lembrar. Agora, a gente tem que parar de viver do passado lá. Nós não estamos falando de Dilma, nós estamos falando do momento atual. Então, a Dilma acabou, ela saiu do governo há 6 anos. A gente tem que botar isso em pauta. 6 anos sem Partido dos Trabalhadores. Então as coisas já eram para ter andado, então tem que parar com essa conversa de ficar toda hora olhando para trás. Então, hoje o governador Moisés tem muita força. Muita força. Aprendeu. Ele aprendeu e ganhou. Então hoje a gente já percebe prefeitos sinalizando apoio para ele. Aí, agora, quem é que vem? Bom, aí tinha um candidato declaradamente fiel ao Bolsonaro, que é o Jorginho Melo. Sim. Bom, se vem com o recall do Bolsonaro, tem muita força. Bom, aí também, talvez o presidente Bolsonaro vá para o PP. Sim. Aí entra o Espiridião Amin, que é um ícone da política tradicional catarinense. Que hoje, na coluna do Piara Boss, que ele deixa claro que o Amin está no jogo. Tá no jogo, é isso aí. Agora, bom, aí quem é que vai pro jogo? O Jorginho ou o Espiridião? Ou os dois. Mas não tem... Um vai ter que abrir mão e ir para vice. Não tem vaga para os dois, né? Então, o cenário hoje o MDB está se ensaiando, mas não se cria. O Dário. Prefeito de Jaraguá do Sul. O antigo... por exemplo, é um prefeito... Todo mundo fala maravilhas dele. Mas será que o eleitor médio conhece? Né? Eu teria que pesquisar. Todo mundo prefeito de Chapecó. O João Rodrigues, será que ele vai ser candidato no PSD? Se tiver Jorginho, se o Jorginho ou se o Espiridião Amin tiver, aí acabou o apoio do Bolsonaro, não tem mais apoio. Então, hoje o cenário, eu entendo que está favorável para o governador Carlos Moisés, favorável, mas Santa Catarina ainda é um estado muito bolsonarista. Então, se o presidente Bolsonaro colocar o dedo em cima da candidatura do Jorginho Melo ou do Espiridião Amin, aí seria com mais força ainda. Bom, aí o candidato vai ser muito forte. Sim. Então é esse o desenho que está posto nesse processo eleitoral. Não acredito em Gelson Merizio, eu não acredito num candidato no MDB, no candidato do PSD. O Napoleão aqui, por Blumenau. O Napoleão é uma figura queridíssima, uma pessoa maravilhosa. Já esteve aqui conosco. É uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele. E ele vive um drama, porque ele era um político numa ascensão furiosa, tomou uma decisão baseada numa expectativa, aí a legislação te obriga a tomar a decisão. Você acha que ele errou? De novo, é muito fácil a gente sentado aqui dar opinião, mas ele saiu em abril para ser candidato ao Senado pelo partido dele, ou talvez até governador. E aí chegou aos 49 do segundo tempo, ele tomou uma rasteira e ali eu acho que ele errou. Ele não devia ter aceito ser candidato
a vice. Ele devia ter batido, não, então eu quero ser deputado federal. Ele devia ter feito isso. Ele não fez. Mas só ele sabe que situação que estava. E quando ele saiu, todo mundo reclama muito, ele não devia ter mandado. Eu, como jornalista, sempre critiquei o Napoleão por ele ter deixado. Tu é eleito para cumprir mandato, tu tem que terminar mandato. Né? Para mim, eu sempre critiquei. É o que a população espera. Né? É o que sempre critiquei. Agora, em abril, quem lembra, todas as lideranças políticas, empresariais e bababá de Blumenau queriam que Napoleão fosse para o Senado ou para o governo. Né? Deu errado. E vai ser difícil, voltando, ele recuperar o espaço que ele teve, que é uma pena, porque ele seria um grande político numa Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Ele tem um excelente argumento e realmente nós temos uma vaga apenas para Senado. Quem é que você vislumbra aí? Falei bonito, hein? Vislumbra bacana. Aí no Senado. Aí de novo, vamos lá. Luciano Hang vem? Porra, seria uma boa, né? Eu acho que não, mas assim, eu acho que não seria uma boa. Mas se o Luciano Hang vem, fecha o boteco, ele vai ganhar a eleição. Caiu. Ponto. Acho que ele ganha a eleição sem ponto. Se ele não vier, aí as vagas se abrem, porque daí talvez o Colombo, que já perdeu agora, aí tem o Kennedy, que se coloca como candidato ao senador. Então, assim, tem esses nomes que se colocam, mas o próprio Napoleão pode ainda sobrar uma vaga para o Senado, o próprio Dário Berger, mas aí também, né, candidato à reeleição, tem coisa ainda para andar. Antes da gente ir para a nossa última pergunta, vou fazer mais uma aqui que me surgiu agora. Qual é o jornalismo ideal para o nosso país, cara? O jornalismo responsável. É o jornalismo responsável. Eu insisto, o jornalista não é o dono da verdade. O jornalista não sabe mais que as pessoas, não sabe mais qualquer um. Não é verdade. O grande trabalho do jornalista deram uma pauta para ele buscar as informações nas pessoas que sabem, nas pessoas que estudam, que são especialistas, que atuam. É nessas pessoas que cabe o jornalista procurar. Então, o jornalista tem que ser responsável. E às vezes é isso que a gente que a gente sente falta. Eu tento fazer no meu trabalho diário sempre buscar a responsabilidade, buscar o equilíbrio, e não quer dizer que a gente acerte sempre. Você trabalha sozinho, eu também trabalho sozinho. Isso é bom, mas isso é ruim, porque às vezes tu tem que tomar uma decisão, tu não tem com quem trocar uma figurinha, e às vezes tu faz uma coisa na corrida, no calor, e depois tu percebes, puxa vida, talvez não devia ter feito isso. Acontece porque o nosso trabalho mexe com as pessoas. Porque uma informação mal colocada, uma manchete mais carregada, menos carregada, dá uma conotação. Mas se eu acredito, o que o jornalismo precisa é de responsabilidade. Sim, apuração verdadeira dos fatos. Alexandre, me veio mais uma pergunta agora, me permite? Fica à vontade. Como é a tua relação com as redes sociais? Eita, respirada boa, hein? Não, é porque, assim, eu vivo nelas, mas eu não gosto. Você estava me falando do Instagram. O Instagram do Informe Blumenau, ele é muito bonito. Mas quem toca um Instagram do Informe Blumenau é o Fernando Krieger, que é o meu parceiro no Informe. Né? Eu agora entrei, então se tu entrar no meu Instagram pessoal, tu vai ver foto dos meus filhos e dos meus gatos. Né? No máximo, tu vai ver isso, uma praia, mas é muito pouco. O Facebook está muito tóxico. Eu tenho meu Facebook pessoal e eu tenho o Facebook do Informe. Então, assim, eu vivo nas redes sociais. Mas se tu me perguntar assim, se eu gosto, eu não gosto. As redes sociais é um negócio maravilhoso. É um caminho sem volta, é muito bacana, mas ela também permitiu um grau de toxicidade muito grande que me deixa muito incomodado. Então, as pessoas não... Eu, por exemplo, se tu vai ver na minha rede pessoal, eu não me manifesto sobre política, eu evito postar coisa do Informe na minha rede pessoal, a não ser uma entrevista que eu tenha participado, eu repercuto, mas senão eu não faço. E eu te confesso
que eu quero dar uma aliviada nesse processo, que a gente possa deixar um pouquinho o celular de lado e curtir mais as coisas da vida, que a vida dá pra gente. Com certeza. Acabei não perguntando nada sobre o ex-presidente Lula, mas aí veio agora, na tua resposta, uma pergunta sobre a regulamentação da imprensa, como o Lula já deu algumas declarações. O que tu acha a respeito? Eu acho que esse conceito de regulamentação de imprensa que o Partido dos Trabalhadores defende não é o que é vendido na mídia. O que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade. A gente me perguntou o que é mais importante. Agora, eu não entendo que seja a regulação. Precisa-se ter alguns mecanismos que a sociedade tenha de controle. Sim. Mecanismo de controle. Por exemplo, se critica muito porque o Facebook está bloqueando. Não, não dá para a gente ficar disseminando fake news. É muito pernicioso esse tipo de coisa. Então, eu entendo que esse debate do controle da mídia nunca foi feito com clareza, né? E acho que o Partido dos Trabalhadores não apresentaria isso nesse momento, e é um processo que é lá de trás, né? Agora, que eu acho que tem que ter mecanismos, né, de maior controle público, social, eu entendo que deva ter um pouquinho de controle. Não dá para uma pessoa pegar e falar mentiras e ficar por isso mesmo. Sim. Né? Para fechar, antes da última pergunta, tem mais uma. O papo aqui é bom pra caralho, o Alexandre entende muito bem do que está falando, são mais de 30 anos fazendo jornalismo no Vale do Itajaí, na região de Santa Catarina. Cara, quem é mais tóxico? Olha a pergunta, hein? Quem é mais tóxico para o Brasil? Bolsonaro ou Lula? Bate pronto assim. Bate pronto. Bolsonaro, ele que está no poder. Show de bola. Se faz mais amigos ou inimigos no ramo da imprensa em Blumenau? Cara, eu precisaria fazer um esforço para ver se eu tenho algum inimigo. Primeiro, na imprensa com certeza eu não tenho. Não quer dizer que eu seja amigo de todos. Eu nunca fui um cara muito simpático, despachado. Eu nunca fui um queridão. Não tenho inimigos, né? Mas não tenho inimigo. E como eu entendo que na vida, se eu tiver algum inimigo, eu tô com problema. Porque eu não quero, eu não faço nada para gerar inimigos. Bom, nem adversário, porque adversário é quando a gente está disputando. Não, tu tá na campanha do A, eu tô na campanha do B, então, bom, aí nós temos adversário. Também não é o caso. Sim. Então eu não tenho. Pode ter gente que não goste do que eu escrevo, o que eu tenha escrevido em algum momento, bom, isso deve ter. Sim. Né? Mas aí faz parte do meu trabalho. Faz parte do jogo. Alexandre, chegamos ao final, cara. Foi um prazer, foi um prazer, um papo espetacular, um dos maiores jornalistas do Vale do Itajaí. Você vai participar agora do quadro Convidado Vende. Sabe vender? Eu sou ruim, mas vim ganhando. Você vai fazer suas considerações finais e um pedido de patrocínio aqui para o Valor Entrevista e, claro, já pede para a galera seguir o teu trabalho também no Informe Blumenau. Alan, primeiro assim dizer da minha felicidade de estar aqui contigo, foi muito bacana, uma conversa que fluiu bastante. Fluiu mesmo. Lembrar para você que tem um negócio, que é um empreendedor, seja pequeno, médio ou grande, que a comunicação vive uma transformação enorme e que se precisa, né, associar a tua marca, precisa anunciar alguma coisa, que pense com carinho nas mídias alternativas. Durante muito tempo nossa cabeça foi voltada para as mídias tradicionais e hoje a realidade está nesse aparelhinho de celular, está nesse tablet, está nesse aqui, e tem muita gente fazendo trabalho muito sério, né, muito responsável, de qualidade, diferenciado, e essas pessoas também precisam do apoio e certamente vão lhe dar uma outra perspectiva de levar sua marca para onde nunca chegou. Então é importante que trabalhe, né, afinado com parcerias que nem o Alan, que nem o Informe Blumenau, para que a gente possa também nos constituirmos e oferecermos a cada dia mais opções para quem está nos assistindo. É esse o nosso fim do nosso trabalho. Alexandre, muito obrigado. Deus te abençoe. Muito sucesso na tua vida, muita saúde. Tem alguém que tu quer mandar um recado? Um beijo pro Dudu e pra Mica, meus filhinhos, daí eu mostro pra eles a parte final.
Show de bola. Pessoal, para você que ficou aí do outro lado desse tempo, muito obrigado pela audiência. Vocês sabem, eu tenho aqui o maior prazer, o maior carinho de receber as pessoas aqui no estúdio do Valor Entrevista, mandar um abraço especial ao Joel Oliveira, lá de Manaus, ele que estava lá na Arena da Amazônia com um cartaz. Eu vi, que legal. Siga o Valor Entrevista. Joel, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho daí da cidade de Manaus. Mandar um abraço especial também a Apolo Presentes Personalizados, Felipe Marçal, como eu falei no início do vídeo, camisa, xícara, se você está precisando dar aquele presente de qualidade, é aqui na Apolo Presentes Personalizados, que atende pelo telefone 99292-1610. A todos os nossos demais parceiros e amigos, meu muito obrigado. Voltamos na semana que vem com mais novidades aqui no Valor Entrevista. Tchau. Valeu.